Como se já não bastasse as décadas consumindo expectativas irreais de relacionamento, Hollywood deu um passo gigantesco na sua tarefa de traumatizar uma geração inteira. Porque se antes o povo estava assustado em arranjar um príncipe encantado para compor uma família, hoje o povo tá pressionado com a ideia libertina de se casar com um criminoso. Vimos isso em Crepúsculo, vimos isso em Diários de um Vampiro, nos 13 Porquês, A Barraca do Beijo e em toda a minha lista de recomendações da Amazon, que aliás eu não sei por que o Kindle acha que eu quero ler isso. E isso me levou a questionar por que o mundo pós-moderno se inclinou a normalizar e romantizar relacionamentos perigosos. E é com esse tipo de dúvida que irei analisar hoje a segunda obra da saga 50 Tons de Cinza. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever aí no canal, ou se você tiver com muita preguiça de fazer tudo isso, coloque aí nos comentários qualquer tipo de baboseira, né, pra tá engajando aqui no movimento do canal. Tendo dito, vamos ao filme. Sinceramente, eu acho que eu deixei bem claro no meu vídeo sobre o primeiro filme o meu total desinteresse em assistir mais alguma coisa dessa saga. Só que eu acho que eu subestimei o meu sofrimento e eu não pensei no meu dever cívico aqui nesse canal. Que apesar de toda a raiva que eu passo assistindo essas porcarias, eu acho, né, que vocês podem tomar alguma reflexão na hora de escrever as suas histórias. Que pra quem não sabe, boa parte do meu público aqui no canal é de gente que escreve, de gente que vive da escrita, essa galera animada, essa galera feliz. Aquelas pessoas animadas que trabalham em festas, fazem eventos. Então eu já começo falando sobre como essa história não evoluiu nada desde o ponto, né, que a gente parou. O filme começa mostrando o drama de Anastasia, que vive uma vida solitária desde que se separou de Christian. Ainda trabalhando em sua pacata editora, nossa personagem passa por grandes conflitos quanto a que rumo tomar na vida, até que num belo dia é surpreendida com uma exposição de seu rosto feita por um amigo e descobre que um homem misterioso comprou todos os quadros. Anastasia. It was you, wasn't it? You just went and bought all of these? Oh, like strangers gawking at you. Eu não sei o que é mais assustador na vida dessa menina. Se o fato de alguém ter um álbum inteiro do rosto dela, se o fato de criar uma exposição inteira sem a autorização, ou se o ex-namorado dela decide comprar todas essas obras porque ele tem um ciúme obsessivo de que ninguém pode olhar ela. Aí quando você pensa que esse personagem ele vai ter seu arco de redenção, ele faz uma proposta a Anastasia convidando a retomar do relacionamento sobre a promessa de que tudo seria diferente. I brought you here to negotiate. You're open to new terms? E o que me faz ficar surpreso é que ela realmente acredita que alguém que tem uma sala de tortura e que persegue todas as mulheres que ele gosta realmente é uma pessoa passível de mudança, né, sob a égide do amor verdadeiro. Se antes acreditávamos que a bela donzela precisaria de um príncipe encantado para ser liberta de algum sofrimento ou feitiço na sua vida, hoje nós, né, aceitamos o fato de que ele não precisa ser necessariamente encantado. Na verdade, tudo bem ele ser o assassino vilão da história e na verdade esse até vai ser o motivo pelo qual ela se interessa por ele, como se um relacionamento ele fosse construído por uma pessoa que tem um problema e a outra que se coloca como a solução para a vida dela. A gente vê isso nas novelas, a gente vê isso nas séries, a gente vê isso nos desenhos, a gente vê isso em todo lugar. Porque é isso que o jovem contemporâneo quer. Ele tá cansado, né, eu acho, de viver uma vida de merda sendo explorado emocionalmente, então ele precisa consumir uma obra que ao menos dê esperança pra ele de que as coisas possam ser diferentes. Porque realmente é mais fácil você conseguir um companheiro abusivo do que essa fantasia da Disney que a gente cresceu consumindo como verdadeira. E por mais que as coisas pareçam ter voltado aos eixos, com os dois se entendendo e Christian se adaptando a uma vida que não envolvia só sexo, a história nos envolve no drama de uma ex-namorada de Christian, que começa a perseguir Anastasia em todos os lugares. E isso não é suficiente para ela talvez reconhecer, né, que esse cara talvez ele não seja um bom partido para se iniciar uma família, para se construir um relacionamento. Eu não consigo conceber o fato de que não tem mais nenhum homem nessa cidade para essa guria conhecer, e ela tem que insistir nesse mesmo sujeito. Aí você pensa que esse vai ser um dos motivos centrais para Anastasia reconsiderar esse relacionamento, porque ninguém merece você estar namorando com um sujeito e ao mesmo tempo ganhar um alvo nas
suas costas, mas na realidade, esse fato se torna um motivo para ela criar ciúmes. Ciúmes. Exatamente, eu estou sendo perseguida por uma maníaca que sabe meu nome, que sabe onde eu trabalho, mas a minha grande dúvida é esta. Yeah, she scared me, but you scared me more. I'll never be able to give you that kind of submission and obedience. E é por isso que a gente fala pra não normalizar a questão problemática, porque é muito fácil uma pessoa chegar e vir com uma camada extra de absurdo. E eu sei que depende do contexto, mas não é como se essa menina ela fosse obrigada. Ela não tá pagando uma dívida de jogo e nem, né, fazendo parte de uma pegadinha no YouTube. Então eu fico sem entender que porra de régua moral é essa que ela tá usando. Porque se ela aceita isso como algo normal do cotidiano, o que seria o absurdo na vida dela? Um sequestro, mas ela continua na sua árdua tarefa de tentar, né, ter um relacionamento ali saudável com esse sujeito, o que nos leva a uns 50 minutos de encheção de linguiça, incluindo uma cambada de passeio e uns diálogos nada cativantes. E claro que uma intriga aqui e ali que correspondem a pequeníssimos arcos da trama. Em uma dessas intrigas, somos apresentados novamente a Elena Lincoln, no caso, a mulher que abusou do Christian na infância, e aqui ela seria uma amiga de longa data do sujeito que não faz nada além de alertar a Anastácia de que Christian jamais mudaria e de que ela deveria desistir de tudo aquilo antes que fosse tarde demais. He needs a submissive in life, not just in the bedroom. And you don't strike me as the type of woman who wants to be owned. If you really want to make him happy, if you want to be happy, you let him go. E se até a da história tá enxergando problema nesse relacionamento, então eu me sinto meio redundante falando essas obviedades aqui. E Helena passa a ser um dos obstáculos na trama junto com a ex-namorada de Christian, no caso, né, chamada de Layla. E é claro que o Christian, de certa forma responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, ele tem as jogadas mais geniais de resolver esse problema. Nas vésperas do baile de leilão, ele sugere que Anastácia fosse se arrumar num salão e lá a nossa personagem descobre que quem dirigia aquele lugar era ninguém menos que a própria Helena. E é claro que isso vira um conflito entre os dois quando Christian aparece cumprimentando a mulher e beijando-a no rosto. Why would you take me to meet the woman who seduced and abused you? Our relationship ended years ago. We're just friends and business partners. Como assim, cara? Tá, eu não vou nem entrar no mérito da dessa mulher, porque aparentemente isso não é nem um pouco importante nessa história. Mas onde isso seria uma boa ideia? Olha, a mulher que me estuprou, vem aqui dar um oi pra ela. Por quê? Por quê, cara? Dependendo do relacionamento, já é difícil você se deparar com uma ex e fazer ela conversar com a sua namorada atual. Agora imagina você pegar a pessoa que você passou a história toda falando que te traumatizou na vida. Eu não consigo estabelecer um paralelo de racionalidade aqui. Aí beleza, essa foi a primeira jogada genial dele lidando com o problema. Mas tudo piora quando lá pra reta final, a Layla aparece no apartamento da Anastácia com uma arma na mão, dando a sugerir que ia matar ela. Ela se mostra indignada com o fato de ter sido trocada e tenta entender por que Christian tratava a Anastácia diferente de todas as outras. E é então que Christian aparece, retira a arma da mão dela, pede que ela fique de joelhos e que todo mundo saia do prédio. Anna, go all the way from me there. For once. Just do what you're told. Por quê, meu Deus? Por quê? Ele já havia retirado a arma da mão dela e o segurança tava bem ali do lado. Por quê, meu pai? Por quê? Vocês entendem a dificuldade de falar sobre esse filme? Porque eu não consigo nem estabelecer quais seriam os pontos importantes pra fazer uma crítica. E apesar de ser uma história problemática, ela não é nem um pouco densa. Sim, eles conseguiram a árdua tarefa de pegar uma temática que é complicada, uma temática que é densa e transfigurar ela numa trama completamente rasa. Os problemas que surgem, no caso, eles se resolvem no mesmo filme, e a única dúvida que persiste na sua cabeça enquanto assiste é se eles vão ficar juntos no final. Spoiler! Eles ficam, logo não é uma dúvida realista. Mas como eu não posso falar da figura original, já que eu tô fazendo um vídeo sobre a adaptação, eu, vou ter que aceitar que eu preciso criticar aqui uma composição resumida. E claro, se for fazer isso, como não falar então da única coisa que fez essa saga vender? Sim,
as cenas de sexo. E vamos lembrar que esse filme ele surgiu como uma quebra de paradigmas, porque ele tá aqui, né, para representar a cultura do BDSM, que para quem não conhece, basicamente é uma, eu não sei direito se é uma prática sexual ou se é uma filosofia de vida, mas enfim, em geral é uma concepção em que há pessoas submissas e pessoas dominadoras. Faz parte basicamente daquela galera que você vê aí na internet, né, que tem fetiche em apanhar. E então esse filme surge aí no mercado e faz um grande sucesso, porque até então eu pelo menos não lembro de qualquer filme, série ou anime, sei lá, que retrate essa prática de vida, né, de uma forma tão pública. E obviamente isso vai fazer um sucesso na garotada. Só que não é a galera do BDSM que vai alavancar esse filme. Os maiores consumidores da franquia 50 Tons de Cinza são pessoas comuns. Pessoas comuns, no caso, é aquela galera média, é a brasileira média que assistiu esse filme por acaso no cinema e tá por aí falando que quer tomar palmada, né, que quer andar de coleira. E eu lembro que quando eu era adolescente, a galera ficava comentando sobre esse filme como se fosse a coisa mais perversa do ano. Tava lá a dona de casa comentando com a amiga, né, de que nunca viu algo tão surreal. E eu lá, né, nos meus 15 anos de idade, eu ficava imaginando, gente, é sério isso? Será que é algo tão assustador assim? Será que... o que tem nisso aí? Eu só iria assistir ao primeiro filme dessa saga uns 4 anos depois pra fazer um Tudo de Errado com. E sinceramente... Os caras conseguiram transformar o BDSM, que basicamente já é uma coisa extremamente perversa por si só, em algo completamente sem graça. Sim, porque o Christian realmente tem uma caralhada de objeto que quando você olha, você pensa que, nossa, ele vai fazer uma puta tortura. Mas tudo que a gente vê é ele dando alguns tapas, falando algumas coisas absurdas, né, dando algumas carícias aqui e já partindo pro coito propriamente dito. Sério, eu juro. Eu não posso narrar detalhes aqui, mas imagine a decepção de você se envolver com uma pessoa que mal mexeu ali no quintal e já tá partindo colocando banana na toca do coelho. Como se o evento ele não dependesse de toda a aventura visitando o terreno, né? Porque a gente não entra numa casa e já vai direto pro quarto não, irmão. Tem que conhecer a casa pra não parecer rude, tem que visitar o quintal, né? E provar o sabor ali do fruto da macieira, você tem que ficar sentado por um tempo na sala, bebendo chá, e a todo momento você tem que mostrar a sua companhia, tem que ser respeitoso, tem que respeitar o ambiente. Logo, eu não consigo entender que mulher se sente satisfeita com esse sujeito. E depois de uma breve reflexão, eu de certa forma consegui achar uma resposta do porquê isso fez tanto sucesso na brasileira média, porque pra quem não sabe, né, a maioria, de acordo aí com os estudos, nunca passou por algo além do superficial. Então é óbvio que para ela, ver um possível conhecedor de todo esse ritual se torna um fenômeno de esperança, porque ela não tá interessada no BDSM propriamente dito, e sim no fato de ter uma pessoa que se preocupa com o prazer dela em sua completude. Mas o Christian não se difere de qualquer outro homem nesse quesito, e você não vai perceber isso porque a Anastasia ela esconde essa superficialidade, sendo dotada do corpo com o maior número de terminações nervosas. Essa menina consegue ir do Japão até Marte com os toques mais simples. E nesse filme até o Christian é contagiado por essa sensibilidade exacerbada quando ele pede pra ela passar batom no corpo dele. Mas que porra é essa? Gente, o que é isso? Esse povo tava se privando antes. Eles passaram o quê? Décadas sem explorar a própria sexualidade. E o filme me bota umas ideias que eu acho que nem o maior praticante de BDSM ia achar alguma lógica. Tem uma cena que, antes de irem ao baile, Christian sugere que a Anastasia ande com uma bola tailandesa dentro dela. E é então que já no baile, a Anastasia fica toda sem jeito, controlando as próprias sensações. Mano, não. Apenas não. Uma coisa é você fazer isso no contexto específico, outra coisa é você andar com essa porcaria ao longo do dia. Eu não sou mulher, mas eu imagino que isso seja estranho. A musculatura não tá favorável o tempo todo, não deve ser uma parada legal. E fica mais engraçado ainda quando eu lembro que no filme anterior ela desmaia. Misericórdia, essa menina não pode, sei lá, tomar um beijo no rosto. E não muito diferente de 355 dias, a maior parte dos problemas se resolve na cama. Não é um namoro que, sei lá, assiste um Netflix
Netflix numa tarde de sábado, ou organizam um churrasco em família, né, no domingo. Pior ainda pensar que esse cara é milionário, eles não estão fazendo uma viagem ou participando, né, de algum show aí muito famoso no país. Que relacionamento de bosta é esse, gente? Não, olha a forma como eles salvam o contato um do outro. Prestem atenção, se você tá namorando uma pessoa e ela não coloca ao menos um coração no seu nome, vá no puteiro mais próximo, que provavelmente ela tá lá. Deus que me livre de namorar uma pessoa e não poder, sei lá, mandar esse tipo de mensagem. Peguei meu pincezinho. Não aceitem menos que isso. E após todos esses desafios, o filme termina com um pedido de casamento. Mas eis que nos minutos finais nos é revelada uma conspiração, já que um homem misterioso aparece na escuridão olhando toda aquela festa, planejando alguma coisa. E foi o único momento que eu fiquei interessado nessa história, a inserção de uma figura vilanesca. Porque até esse momento eu poderia resumir esse filme em 3 tópicos. Eles voltam, se desentendem e no final eles casam. Não é uma obra que dá muita abertura para aquilo que é secundário, e tudo aquilo que é terciário não é muito levado adiante. O filme tenta empurrar a ideia de que você precisa se preocupar com o mundo que tá ao redor, mas ao mesmo tempo todas as tramas do mundo exterior, elas não têm mais de, sei lá, 10 minutos de compilado de tela. Eu já não tô nem aí para esses dois aí do núcleo, então o que me faz me prender às outras personagens? E para finalizar, é um drama que demora, é arrastado, é um papo que não muda, é um monte de cena de passeio chato, é uns dramas que não convence. Gente, é por isso que eu escrevo livros sobre demônio. Ó a chatice que o povo gosta de ler em romance. Enfim, essa foi a minha opinião, né, sobre o segundo filme da saga 50 Tons de Cinza. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem uma sugestão de próximo conteúdo pra eu trazer aqui nesse mesmo quadro, não se esqueça de deixar aí, né, na aba dos comentários. E é isso, né? Muito obrigado mais uma vez por você que assistiu até aqui. E é nóis.